Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Problematizando, seu canal de matemática. No vídeo de hoje vamos resolver dois problemas matemáticos, tá? O primeiro problema, ele quer que simplifique sem calculadora, né, a raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. E o segundo problema, calcule o valor de log de raiz quadrada de 35 mais log de raiz quadrada de 2 menos log de raiz quadrada de 7. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere então deixar aqui o seu like, inscrever-se no canal, acionar o sino das notificações e também deixe um comentário ao final do vídeo, que isso ajuda muito o vídeo a ganhar relevância aqui no YouTube, tá? Então vamos lá, vamos aqui resolver essa primeira questão, né? Ele quer que resolva aí sem calculadora, tá? Raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então vamos lá, então vamos aqui utilizar alguns artifícios, tá? Vamos utilizar alguns artifícios. Vejam, eu vou aqui escrever a raiz quadrada, né, de 60 ao quadrado, tá? Mais 11 ao quadrado, né, se a gente multiplicar 11 por 11, dá 121, ok? 121. E a gente pode ainda reescrever essa expressão da seguinte forma. A gente pode escrever assim, ó, 60 ao quadrado mais 120 mais 1, ok? Não mudamos absolutamente nada, tá? 121 é igual a 120 mais 1, ok? Muito bem, então eu vou aqui lembrar a vocês aqui o quadrado da soma, tá? O quadrado da soma é quando eu tenho, por exemplo, a mais b elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Veja se não é mais ou menos isso que a gente tem aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 60 ao quadrado, tá? Mais 2 vezes 60 vezes 1, vai dar 120, mais 1 ao quadrado. Vê se não é exatamente isso que a gente tem. Porque 120, né, é exatamente 2 vezes 60 vezes 1, tá? Então, eu posso, na verdade, escrever essa raiz quadrada, né, da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever 60 mais 1, isso aqui tudo elevado ao quadrado, tá? E aí, 60 mais 1, né, vai ser igual a 61. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 61 ao quadrado. E aí, eu posso o quê? Cortar a raiz quadrada com o expoente 2. E aí, a gente vai ter o quê? Como resposta, 61. Então, raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado é igual a 61. Então, o gabarito da questão é a letra B de bola, tá? Então, resolvemos aí a primeira questão. Se você ainda não deu like, aproveite agora esse momento e deixa aqui o seu like, tá? Porque isso ajuda muito aqui o canal a ganhar relevância, né? A ser conhecido, tá? Então, a gente precisa muito aí do seu like e do seu comentário. Muito bem, então vamos aqui para a segunda questão, né? A segunda questão ele quer saber, né, o valor de log, né, de raiz quadrada de 35 mais log de raiz quadrada de 2 menos log de raiz quadrada de 7. Antes da gente resolver, vamos aqui relembrar algumas propriedades do logaritmo, tá? Uma propriedade que tem do logaritmo é a seguinte, veja. Quando eu tenho assim, por exemplo, log, tá, de A mais log de B. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que log de A vezes B, tá? É a mesma coisa. E o inverso também, né? Se eu tenho log de A vezes B, isso é a mesma coisa que log de A mais log de B, tá? Uma outra propriedade que tem do logaritmo é a seguinte. Quando eu tenho assim, ó, log de A menos log de B, tá? Isso aqui eu posso reescrever assim, ó, log de A sobre B, tá? E o inverso também, né? Log de A sobre B é a mesma coisa que log de A menos log de B, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai aplicar
a essa expressão, né? E a gente vai tentar chegar ao gabarito, né? Ele dá 4 alternativas, vamos ver qual alternativa é a correta. Então vamos lá, então veja, log de raiz quadrada de 35 mais log de raiz quadrada de 2, eu posso aplicar essa propriedade, né? Que a gente acabou de ver. Então eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso dizer que é a mesma coisa que log, veja, raiz quadrada de 35 vezes raiz quadrada de 2, tá? E aqui, ó, onde eu tenho menos log de 7, tá? Lembrar aqui dessa propriedade, ó, né? Quando eu tenho log de A menos log de B, é a mesma coisa que log de A dividido por log de B, tá? Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou dividir por raiz de 7, tá? Então, ó, log de raiz quadrada de 35 mais log de raiz quadrada de 2 menos log de raiz quadrada de 7 é a mesma coisa, né? A gente já aplicando as propriedades do logaritmo, é a mesma coisa que log de raiz quadrada de 35 vezes raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 7, tá? E aí, vamos lá. Quando eu tenho multiplicação de radicais de mesmo índice, que no caso aqui o índice é 2, né, uma raiz quadrada, o que a gente faz? A gente vai repetir, vou colocar aqui do lado, ó, vou colocar aqui, log, a gente vai repetir a raiz e vamos multiplicar os radicandos. 35 vezes 2 vai dar 70, então é a mesma coisa que raiz quadrada de 70. Então, raiz quadrada de 35 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 70, tá? E aí a gente vai continuar aqui deixando dividido por raiz quadrada de 7, tá? E aí existe uma propriedade também que diz assim, ó, quando eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de A dividido por raiz quadrada de B, tá? Isso aqui eu posso colocar tudo, já que isso sendo, né, as raízes tendo o mesmo índice, que no caso aí é raiz quadrada, tá? O índice é 2. Então eu posso reescrever assim, ó, raiz quadrada de A dividido por B, tá certo? Então veja como eu vou escrever isso aqui. Eu vou apagar aqui só para ganhar espaço, tá, pessoal? E aí eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Vai ficar log de raiz quadrada de 70 dividido por 7. Tá certo? Raiz quadrada de 70 dividido por 7 vai ser a mesma coisa, né? Repetir aqui o logaritmo. Que raiz quadrada de 10, né? 70 dividido por 7 é 10, tá? E agora, qual é o valor do logaritmo de raiz quadrada de 10? Vamos lá, vamos escrever a raiz quadrada na sua forma exponencial. Como seria isso? Seria assim, ó. Por exemplo, se eu tenho aqui, né, raiz quadrada de A elevado a n, e o índice da raiz, por exemplo, é m de Maria, tá? Como eu posso escrever isso? Eu posso escrever numa função exponencial, seria a, né, elevado a n sobre m, ou seja, o que está no expoente do radicando vai para o numerador e o índice da raiz vai para o denominador, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer com o logaritmo de raiz quadrada de 10, tá? Então, como é que eu posso reescrever isso? Eu posso reescrever assim, ó. Log de 10. Qual é o expoente aqui do 10? É 1. Então, vai ficar 1. E qual é o índice da raiz? É 2. Então, vai ficar 1 sobre 2. Ok? Aí, veja, quando a gente não escreve a base do logaritmo, a gente considera a base 10, né? Quando não tem ali mostrando qual é a base, é porque a base ela é 10. Então, o logaritmo é assim, ó. Veja, eu tenho aqui, por exemplo, logaritmo de A na base B, tá? Isso aqui é igual ao seguinte. Qual o número que eu vou elevar a base para encontrar o logaritmando? Ou seja, B elevado a que expoente vai ser igual ao logaritmando?
Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, o logaritmo de 10 elevado a meio, tá? Isso aqui, né, é o seguinte. Eu tenho que saber qual o expoente que eu vou elevar aqui, ó, para que o logaritmando fique na igualdade. O logaritmando é o quê? É 10 elevado a meio. Então, qual o expoente que eu elevo o 10 para dar 10 elevado a meio? Meio, né? Tá? Então, veja, log de 10 elevado a meio, isso aqui, tá? Vale quanto? Vale meio. Por quê? Porque 10 elevado a meio vai dar 10 elevado a meio. Tá? Então, o gabarito é meio, né? E aí eu olho lá para as alternativas, eu tenho aqui a letra A, 0,5. Então, o gabarito dessa questão aí é a letra A, 0,5, ou então meio. Muito bem, chegamos ao fim do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações. E se o vídeo aí foi produtivo para o seu conhecimento, então deixa aqui um comentário, que isso vai ajudar bastante aí o canal. E você vai estar contribuindo também para a divulgação da matemática aí pela internet, tá? Eu espero que você tenha gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo.